Olá, hoje nós trataremos sobre contrato de prestação de serviços. Esse contrato está a partir do artigo 593 do Código Civil, tá? E o que diz lá o 593, né? Como sempre, eu só vou fazer a observação novamente. A gente vai fazer a leitura dos artigos em casa, tá? E em algumas oportunidades eu vou fazer a leitura aqui, se for necessário, e se a explicação ou até a apresentação requerer essa prática, eu farei, mas caso contrário, eu faço aí o apelo a todos vocês que façam a leitura dos artigos que tratam da prestação de serviço, que vai a partir do 593 até o 609, tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui do 593 para poder fixar, né, o conceito do que é o contrato de prestação de serviços. Então, vem dizendo assim que o contrato de prestação de serviços que não estiver sobre as leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste código. E aí, aqui eu faço a observação do porquê, né? Porque a gente tem lá o contrato de trabalho, que pode ser aquele com vínculo empregatício, regido pela CLT, que trata o artigo 2º e 3º do Código Civil da CLT, que trata sobre o que é o empregado, o empregador. Tá? Então, se eu tiver lá todas aquelas características que pressupõem o contrato de trabalho, por exemplo, a subordinação, a continuidade, né, a impessoalidade, a dependência econômica, a remuneração, eu não estarei falando sobre este contrato de prestação de serviços. Estarei falando obrigatoriamente daquele contrato lá descrito na própria CLT, que vai tratar sobre o reconhecimento do vínculo empregatício ou do contrato de trabalho com vínculo empregatício. Tá? Então, aqui tratando especificamente sobre o contrato de prestação de serviços, o conceito que a gente pode dar de contrato de prestação de serviço é aquele que o prestador se obriga, mediante remuneração, a prestar atividade ao tomador, que neste caso, tomador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, este que a gente vai tratar hoje, mesmo porque a gente está falando de direito civil, não é aquele regido pela CLT, ou mesmo aquele tratado no artigo 442B da CLT, tá? Não é, a gente está tratando aqui nas condições do direito civil da prestação de serviço, que não existe, que não tenha a habitualidade, pessoalidade, onerosidade, dependência econômica. Se tiver esses requisitos, não estaremos diante de um contrato de prestação de serviços regidos pelo Código Civil, mas sim pelo vínculo empregatício, contrato de trabalho, especificamente dizendo, regido lá pela CLT, por legislação especial neste caso, e com outras condições que vocês verão, né, e acredito que já estejam vendo lá no 5º semestre no direito do trabalho, tá? Qual que é o problema, né? Qual é a temática principal que a gente teve com a emenda constitucional número 45 na questão da competência por conta desta prestação de serviço regida pelo Código Civil e da CLT? Vocês sabem que com a emenda constitucional número 45 a gente teve uma alteração do artigo 114, né, da Constituição Federal, inciso 9, que falava lá sobre a aplicação, né, sobre a competência da Justiça do Trabalho para tratar dos direitos, né, descritos lá na própria CLT, que é referente ao vínculo empregatício, mas a gente teve aí um acréscimo descrito no inciso dizendo e outras controvérsias, né? E a discussão que se deu à época sobre essa situação, o que seriam essas outras controvérsias? Quiseram entender ou subentender que a gente teria aí a possibilidade de uma relação de emprego ser tratada na Justiça do Trabalho, ou melhor dizendo, que a competência dessa prestação de serviço seria lá da própria Justiça do Trabalho, tá? Então, isso significa dizer que nessas circunstâncias ou nessas condições, se a gente fosse pensar numa relação de trabalho, trazendo aí de forma genérica essas outras controvérsias à questão da relação de trabalho, a gente podia aí subentender que o profissional liberal, ingressando com uma ação contra o seu cliente por falta de pagamento de honorários, exemplo, advogado, poderia ser lá junto à Justiça do Trabalho a discussão, porque lá seria um órgão competente ou a justiça competente para dirimir essa controvérsia que é assim chamada a partir do inciso 9º do artigo 114, com a alteração da emenda constitucional número 45, essas outras controvérsias abarcaria aí essa possibilidade. E aí a gente teve uma decisão do STJ, especificamente a súmula 363, que tratou
sobre essa circunstância e fixou a competência da Justiça Estadual. Então, hoje a gente não tem mais uma discussão quanto a essa situação, fixou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar cobrança, né, ajuizada pelo profissional liberal contra o seu cliente. Isso significa dizer que os honorários advocatícios ou honorários de qualquer outro profissional liberal não deve ser buscado, né? Não deve ser proposta a ação lá na Justiça Estadual. E sim a competência, ainda que exista lá, né, no inciso 9º do artigo 114 da Constituição Federal, essa possibilidade de discutir perante a Justiça do Trabalho essas outras controvérsias, seriam outras, mas não a cobrança de honorários do profissional liberal, tá? Então a gente não tem essa possibilidade de discutir e a gente vai manter aqui na Justiça do Trabalho essa situação, essa cobrança de honorários por parte do profissional liberal, tá? Qual seria a classificação do contrato de prestação de serviço? Ele é bilateral, tá? Porque aqui a gente vai ter as duas partes em comum acordo discutindo a relação e as condições deste contrato. Ele vai ser oneroso porque precisa obrigatoriamente para a existência de uma prestação de serviço, a contraprestação, que é justamente a questão do pagamento, tá? Ele é comutativo, não solene, porque aqui eu não tenho a necessidade ou a obrigatoriedade de que seja escrito, basta que as partes ali formulem um acordo, né? E que tenham condições de formalizar este contrato para a sua existência. E uma observação que tem que ser feita é a do artigo 605 do Código Civil, que vem tratando sobre a possibilidade desse contrato ser personalíssimo, que ele diz assim, ó: nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto que os preste. Então, se outra pessoa for prestar este serviço, se for fazer a prestação de serviço, as partes, elas têm que aceitar, tá? Então, isso significa dizer que este artigo 605, ele traz ali, né, a situação de personalidade, ou que este contrato, ele é personalíssimo, que uma vez sendo contratado determinada pessoa para prestar o serviço, obrigatoriamente é ele quem tem que ser feito, tá bom? Que tem que realizar e que tem que trazer ali a prestação de serviço. Então, se eu fixar ali com determinada pessoa, determinado contrato, né, prestação de serviço, é a pessoa determinada quem tem que fazer. Tanto é que aqui no meu escritório, pessoal, a gente faz o quê? Sempre no meu contrato, se o cliente vem, como eu sou a responsável pelo escritório e eu tenho outras pessoas que trabalhem comigo, eu sempre coloco no contrato de prestação de serviços que pode ser que outra pessoa da equipe ou do escritório venha ou possa desenvolver esse trabalho. Porque a gente sabe que principalmente na prestação de serviço do profissional liberal, do advogado, sempre o cliente ele coloca bastante cuidado, né? Ou ele, vamos falar no popular, ele bota fé naquele profissional e é justamente por essa razão que muitas vezes ele contrata. Eu mesmo já me deparei em algumas situações em que eu compareci em audiência quando trabalhava com a minha mãe e eu ia, né? Minha mãe é advogada também, ia na audiência, o cliente ele ficava assim, desapontado, eu percebia, porque ele falava assim: ela não vem? E eu dizia, né, muitas vezes, olha, eu vim porque ela me mandou, a gente tinha outras audiências, não que a sua não seja importante, mas o senhor está bem amparado e é justamente por essa razão que eu estou aqui. E a recíproca era verdadeira também. Às vezes a minha mãe ia em audiências que o cliente havia contratado comigo, né, e por algum motivo ou por outros compromissos, outras audiências que tínhamos no mesmo dia, ela acabava indo e o cliente também ficava assim desapontado. E mesmo ela tendo mais experiência, né, porque ela é mais velha, enfim, e muito mais tempo de advocacia que eu, mesmo assim o cliente ainda assim ficava desapontado pelo simples fato de ter me contado a história, eu ter feito o atendimento, eu ter dado entrada na ação, e aí ele ficava inseguro por conta dessa condição. Então, daí a razão, muitas vezes, da gente poder entender e compreender essa condição do contrato, né, ser personalíssimo de prestação de serviços. Então, o ideal aqui é que a gente sempre coloque, sempre deixe bem especificado que outra pessoa poderá, né, no seu lugar, no caso do prestador de serviços, tá ali prestando os serviços e que
A outra parte, no caso, é o contratante, ele aceite também para a gente não ter nenhum tipo de prejuízo ou problema futuro, tá? Mesmo porque essa pessoa, ela tem que aceitar que outro faça essa condição sob pena da gente ter um prejuízo aí, tá? Vamos pensar que eu contrato lá o Amado Batista, que é o que eu sempre trago para vocês, para poder fazer o show. Eu quero ir no show do Amado Batista, eu sou fã dele, né? E aí eu chego no dia, tem um sósia lá cantando as músicas do Amado Batista, poxa, eu fui lá porque eu queria ver o Amado, não queria ver outra pessoa, né? E aí é a situação, por isso da contratação ser personalíssima aqui na classificação do contrato de prestação de serviços, tá? A característica dele de onerosidade, ela está descrita lá no artigo 597 do Código Civil, que vai tratar sobre a condição de fixação de valores, né? Então, 597 diz assim: a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço por convenção ou costumes, não houver de ser adiantado ou pago em prestações. Então aqui eu tenho um acordo de vontades. E tamanha verdade a condição da onerosidade, da característica do contrato de prestação de serviços, que lá no artigo 596 ele vem tratando sobre a possibilidade de arbitramento do valor da prestação de serviço se algum valor não houver sido fixado, tá? Igual lá na CLT, né? No artigo 460, que também vai tratar dessa possibilidade de arbitramento dos valores. Então, se a gente não tiver no contrato de prestação de serviços o pagamento, se ele for de forma gratuita, a gente não tem um contrato de prestação de serviços, tá? Porque uma das características deste contrato é justamente a onerosidade, é justamente o pagamento. Se a gente não tiver essa contraprestação, né, que o contrato de prestação de serviço pressupõe a retribuição, a gente não vai estar falando disso, a gente vai estar falando de outro tipo de contrato, tá bom? Então, como é que eu faço lá nos termos do 596 se eu não tiver fixado o valor e houver a necessidade de um arbitramento, tá? Se houver essa necessidade, eu vou ter que levar em consideração o costume do lugar, a qualidade dos serviços prestados e o tempo desta duração de serviços, tá? Então, veja bem, se não houver valor previamente fixado, eu tenho que saber, né? Eu tenho que levar em consideração algumas características e algumas condições para que esse valor seja levado a efeito e que tenha efetivamente pagamento, porque uma das características do contrato de prestação de serviço é justamente a onerosidade. Então, eu tenho que levar, nos termos do 596, em consideração o costume do lugar para arbitrar esses valores, tá? A qualidade do serviço prestado e principalmente a duração do tempo ou o tempo de duração desses serviços que for prestado, tá? Se eu tiver, só para fixar, pressupõe o contrato de prestação de serviços a onerosidade, então tem que ter valor. Então, se eu não tiver valor, eu vou ter lá uma dação em serviço, tá? Não se pode falar em prestação de serviços se não tiver dinheiro, se não tiver contraprestação, não tiver pagamento neste tipo de contrato, nessa modalidade de contrato, tá? Qual que é o prazo do contrato de prestação de serviços? O prazo é aquele acordado entre as partes, tá? Só que eu tenho que fazer uma observação que está descrita lá no artigo 598 do Código Civil, que fala que o contrato de prestação de serviços, ele não pode ter um tempo máximo, o prazo máximo de 4 anos. E por que disso, né? Qual é a razão da possibilidade ou da própria legislação trazer essa previsão de no máximo 4 anos? É para não mascarar um contrato de trabalho lá sobre a legislação trabalhista, né, sobre os efeitos da CLT, que a gente trata sobre o contrato por prazo indeterminado. Se eu estiver falando de um contrato ad eterno que não tem tempo para acabar e eu estou prestando serviço, eu não estou falando de contrato de prestação de serviço. Estou falando de um vínculo empregatício. Veja bem, primeiro eu falo que o contrato ele é personalíssimo. Segundo, eu venho dizendo que esse contrato não tem prazo para acabar, ele não tem termo. Então, eu não estou falando de contrato regido pelo Código Civil, e sim eu estou falando de um vínculo empregatício existente, que aí é outra coisa, tá? É outra situação. Então, o prazo do contrato de prestação de serviços, ele é
né, determinado pelas partes. Mas vejam, o 598 do Código Civil, ele me traz aí um prazo máximo que pode ser renovado, obviamente, mas de 4 anos, tá? Para validade, para que seja fixado entre as partes. O 599, ele vem me trazendo lá a possibilidade ou a necessidade do aviso prévio, tá? Então, para que essa rescisão ocorra, né, antes do prazo de 4 anos, e se ele tiver estabelecido no contrato nesses 4 anos, exemplo, que visa lá evitar que se mascare o contrato regido pela CLT, há necessidade de uma notificação prévia, né, que essa notificação pode ser judicial ou extrajudicial, tá? Mesmo porque aqui as condições e a recíproca é a mesma prevista lá na própria CLT, que trata que a necessidade do aviso prévio, ela existe justamente para dizer, olha, a partir de tal dia, embora estivéssemos contratados de outra forma ou de outra maneira, não será mais possível a prestação de serviços, tá? E mesmo no caso aqui do tomador de serviços, ele também tem que dizer, olha, a partir de tal dia você também não deverá mais prestar serviços porque eu não quero mais. Isso visa ali que as duas partes tenham a possibilidade ou a condição de se organizar nessas condições de saber, né, como ficará o seu futuro a partir de então, mesmo porque havia uma programação de vida e de trabalho para 4 anos. E aí, antecipando essas condições, o ideal e necessário é que se faça aí pelo menos um prévio aviso, que a gente trata do aviso prévio no 599, que essa situação, essa circunstância, ela não ocorrerá mais. Tá? No contrato por prazo determinado, não vai se contar o tempo, outra observação que a gente tem que fazer, né, que o prestador deixou de servir, né, ficando esse contrato nesse período em que ele não servir, que ele não trabalhar, suspenso, que deve ser reposto depois o dia de falta que eventualmente existir. Essa fundamentação está justamente no artigo 600 do Código Civil, tá? Dizendo que esses dias não prestados, eles ficam suspensos e que devem ser repostos pelo prestador de serviço, tá? O 601, ele vem tratando sobre a necessidade ou a obrigatoriedade de prestação de serviços a qualquer serviço compatível com suas forças, se não ficar nada dito, né, ou esclarecido lá no contrato de prestação de serviços. Então, ele não vai, se não tiver escrito nada, ele não vai se vincular a condições específicas, tá? É uma regra semelhante ao artigo 456, parágrafo único da CLT, e a gente tem que observar nessa situação do 601 que deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Ou melhor dizendo, ainda que a pessoa tenha ali, não tenha uma atribuição fixa ou determinada para prestar ao tomador de serviços, essa prestação de serviço ela não deve ser ilícita e nada que trague ali, né, estrague ou macule a dignidade desse trabalhador, deste prestador de serviços, e aí a observância do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata do princípio da dignidade da pessoa humana, muito importante observar essa questão, tá bom? Nos termos do parágrafo único ainda do artigo 602 do Código Civil, o prestador de serviço ele deve cumprir este prazo contratado. Então, se ele estabeleceu lá que ele vai trabalhar durante 12 meses, 24 meses, lembrando que a gente tem aí um prazo máximo de 4 anos para que essa prestação de serviços ocorra, né? Se não tiver lá nada definido no contrato, mas enfim, se houver o ato de vontade e um prazo estabelecido neste contrato, ele deve cumprir, o prestador de serviço. Sendo que neste caso, se ele sair antes, né, ele deve receber uma retribuição devida do que ele trabalhou pelos serviços prestados, mas também ele vai responder pelas perdas e danos, tal qual tratado lá no artigo 479 da CLT. Isso também existe referente ao contrato por prazo determinado lá da CLT. Tá? A gente tem também a condição do artigo 603, que fala que se ele for despedido sem justa causa, antes deste período, né, do período todo
do contrato formalizado, exemplo, foi contratado para 12 meses, antes dos 12 meses ocorreu ali a rescisão contratual, ele vai receber esse valor por inteiro, né, a retribuição vencida, o que ele trabalhou por inteiro, e a metade que lhe cabia até o término do contrato de trabalho. Isso também a gente tem lá a semelhança do artigo 479 da CLT, tá? Que lá diz que se antes do término do contrato por prazo determinado, este trabalhador ele for demitido, esse contrato ele for rescindido, a obrigatoriedade do pagamento lá da metade do valor que teria direito até o término do contrato de trabalho. Isso está no 479. E aqui no Código Civil tem a mesma previsão, mas aqui a gente tem no artigo 603 do Código Civil, tá? Quanto à extinção deste contrato de prestação de serviços, como é que ele ocorre, pessoal? O 607 é o que trata sobre essa extinção, quanto ao término, né, do contrato de prestação de serviços. Primeiro de tudo, a gente vai falar que é sobre a morte de qualquer das partes. Eu já disse lá inicialmente que esse contrato ele era personalíssimo, logo, se uma das partes vierem a falecer, por óbvio, esse contrato ele está extinto. Tá? Então, a primeira possibilidade aqui de extinção. Segundo, é pelo decurso do prazo, ou escoamento do prazo. Lembrando que eu tenho um prazo máximo de 4 anos, então, exemplo a ser tratado, tá? Se esse contrato ele for formalizado por 12 meses, pronto, acabou. 12 meses, término do contrato, ninguém renovou, acabou o contrato, extinto, tá? Se esse contrato não tiver prazo previamente determinado, como é que vai ficar? Prazo máximo de 4 anos, lá descrito no artigo 598 do Código Civil, e assim, o que é que vai acontecer? De qualquer maneira, ele vai se extinguir, tá? Conclusão da obra é outra possibilidade tratada no artigo 607 para a extinção deste contrato de trabalho. Eu também tenho a possibilidade de rescisão, né? Por iniciativa do prestador de serviços e do tomador de serviços, lembrando aí das condições de pagamento de forma antecipada, né, as condições do 603 aí, que vai falar sobre a indenização devida, tá? E por conta do inadimplemento de qualquer das partes, aqui também eu tenho uma possibilidade de rescisão ou extinção deste contrato de prestação de serviço e ainda assim, pela impossibilidade motivada ou por força maior do prestador de serviços de estar trazendo aí essa prestação de serviços, tá? O artigo 608, ele vem me trazendo uma tutela externa de crédito, tá? O artigo 608, ele fala, eu vou ler para vocês que é interessante, que aquele que aliciar pessoas obrigadas, né, em contrato escrito a prestar serviços a outrem, pagará a importância que o prestador de serviços, pelo ajuste desfeito, houvesse caber durante 2 anos. Então, aí é a possibilidade de responsabilizar uma terceira pessoa que desrespeita o contrato, né, com fixação de dano material devida por terceiro a determinado contratante, tá? E isso vai... Por que existe, né? Qual é a condição? É a possibilidade aqui da vedação da concorrência desleal, tá? Eu tenho lá aquele prestador de serviço, eu sei que o cara tá bombando, que ele é bom, eu falo, olha, eu vou aliciar e vou trazer aquele prestador de serviços para mim, para poder desestabilizar o meu concorrente, tá? Então, essa é a possibilidade. Eu tenho que trazer aqui a observância da função social do contrato. Muitas pessoas e doutrinadoras, eles trazem o exemplo, lembra lá do Zeca Pagodinho, que ele fazia a propaganda pra Brahma, né? E aí depois veio, se eu não me engano, foi a Skin Carioca que fez a contratação. O Zeca Pagodinho, a gente sabe que ele é um apreciador de cerveja, ele gosta, né? Ele entende de cerveja, e aí ele já fazia durante muito tempo, inclusive a imagem dele estava atrelada à Brahma, né? Que ele prestava serviços, enfim, para ela. E aí depois outra cervejaria, se eu não me engano é Skin Carioca, mas eu não me lembro especificamente, né, veio e contratou e trouxe lá a figura do Zeca Pagodinho, inclusive falou, ó, melhor do que a outra. Significava dizer o quê? Que ele estava trocando, ele como uma pessoa apreciadora, entendedora de cerveja, estava trocando. Se até o Zeca tá achando que hoje essa nova cervejaria é melhor, então significa que a outra já não presta mais. Foi isso que deu a entender, né, lá naquele comercial. Então, qual foi a forma aqui? O que a gente tem, né, nessa situação? Ele prestava serviço, ele foi aliciado por uma terceira, por outra cervejaria, né? E aí aqui eu tenho uma clara situação de concorrência desleal.
entre uma cervejaria e outra. Trazer o Zeca Pagodinho para dizer que a minha cerveja é melhor que a outra, nossa, isso daí é brincadeira, né? É uma coisa muito séria a ser tratada. Então, eu acredito que é isso que o 608 tentou aí, né? Vedar e trazer essa observância da função social do contrato, inclusive da questão da boa-fé, que deve ser tratada nas relações, norteada em todas as relações existentes, tá bom? Sobre a prestação de serviços era isso que eu ia tratar com vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre o contrato de empreitada. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.